Bora mudar de assunto, porque hoje, né, é 1º de abril. Você já troslou alguém aí na sua casa? Se ainda não. Olha, gente, 1º de abril é comemorado o Dia da Mentira, né? E há quem diga que mentir faz parte da natureza humana, mas outros, né, defendem que esse argumento só serve para amenizar a culpa e justificar um ato errado, sabe? E aí, qualquer que seja a razão, o fato é que uma pessoa, ela conta, em média, 3 mentiras durante uma conversa de 10 minutos. Você já percebeu? E aí, de acordo com um estudo britânico, né? Mas, por que as pessoas, elas mentem tanto? Por que elas mentem? Mas será que tem algum motivo, né? Quais são as motivações por trás dessas mentirinhas, né? E como podemos lidar com as mentiras em nossas vidas? A gente tem que saber essa resposta, né? E eu convidei aqui a nossa participante de hoje, que é a psicóloga Regiane Cardoso. Ela está aqui justamente para tirar essas dúvidas, né, doutora Regiane? Tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada mais uma vez, obrigada mesmo. Ó, existe mentira e mentirinha, né? Eu acho que não existe esse negócio. Existe, assim, na cabeça da gente. Ah, é só uma mentirinha, mas existe a mentira e a mentirinha. Não, gente, não existe não. Mentira, para mim, é tudo igual, né? Por que as pessoas mentem tanto, hein, doutora? Fala pra gente. Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade aqui. Fato é que as pessoas, às vezes, elas querem sair das suas realidades, né? A realidade dura, a realidade que está diante dela todos os dias. Então, trazer esse mundo, essa fantasia, justifica, de repente, ameniza a dor, né? O sofrimento daquele cotidiano. Bora lá, quais são as principais motivações por trás de uma mentira? Explica pra gente. Olha, dentro, assim, do que a gente entende na psicologia, existe o mitomaníaco, que é realmente aquela pessoa que ela mente, mas não no intuito de prejudicar alguém, certo, mas é porque ela tem uma compulsão em mentir, né? Geralmente são pessoas com baixa estima, né? Precisa de validação, precisa estar sempre falando algo para se colocar no centro das atenções. Não chega a ser um transtorno, o DSM, né? Não considera um transtorno, mas é uma compulsão. E isso faz com que a pessoa cada vez mais vá inventando histórias mirabolantes. Ó, eu gostei da foto. Se isso aqui realmente existisse, meu amor, o nariz de todo mundo era grande, porque nunca vi não, viu? Todo mundo mente. Quem que nunca mentiu na sua vida, em algum, né, algum momento da vida? Todos nós, quem gente. diz que não mentiu já tá mentindo, né? Já tá mentindo, né? Tem essa questão do omitir. Não, eu só omiti. Mentir e omitir é a mesma coisa? Na verdade, é meio que para aliviar a alma, né? Porque a pessoa ela não quer se comprometer, então ela omite. Porque se ela falar, ela vai ter que inventar alguma coisa, então ela estaria mentindo. Então, para depois dizer assim, eu não menti, eu omiti, é meio que para justificar. Seria assim o meio termo da mentira. Não, mas porque assim, a verdade não está ali, né? Se tem uma omissão, existe realmente algo que está em oculto. Agora sim, né? Como é que as pessoas elas justificam suas mentiras para elas mesmas? Porque, gente, ela tá mentindo para outra pessoa, mas ela também tá mentindo para si mesma, né? Verdade. E algumas vezes, tipo, as pessoas mentem para si mesmas. Né? Por exemplo, vamos lá, um exemplo mais ou menos. Às vezes a pessoa tá lá nas redes sociais fazendo algo que tá mentindo ali, às vezes nem é uma verdade. Sim. Mas ela quer que seja uma verdade dela. É porque, né, a gente está exposto, né, Marília? Nós estamos expostos a esse mundo imaginário. Por exemplo, a rede social é aquela pessoa que olha e fala, eu gostaria de ter essa vida. Mas não necessariamente, às vezes aquilo ali é um recorte só da vida da pessoa, né? Não necessariamente seja uma mentira, mas de repente a pessoa começa a se projetar naquilo e aí sim, começa a criar um mundo para si. Aí vem outras compulsões, como comprar sem poder, por conta, né? Estar em alguns lugares que de repente não deveria estar, não poderia estar, enfim, outras situações que ela começa a acarretar para a vida dela. Regiane, diga uma coisa, existem sinais, assim, a pessoa quando está mentindo, ela deixa algum sinalzinho assim que a gente possa perceber, porque tem pessoas que quando a gente já convive, a gente sabe mais ou menos que ela está mentindo em alguma hora ali, né, da conversa. Sim. Então, a gente, quando conhece mesmo a pessoa, a gente sabe. Mas quando a gente não conhece, como a gente sabe se ela está mentindo ou não? Tem algum sinalzinho? Na verdade, tinha que ter assim, uma coisa mais clínica, né? Tem aí os estudiosos, tem aquele teste da mentira, né? A polícia usa muito essa questão. Mas assim, a pupila, né, dilata, às vezes a voz embarga. Mas há pessoas que realmente mentem por compulsão, já estão acostumadas e talvez não passe nada, não tenha nenhuma reação. Porque isso também tem a ver com a parte neuronal dela, a compulsão e tantas outras coisas.
É isso que Bora ele faz lá. com você. Como é que as mentiras elas podem também afetar a relação interpessoais, né? E qual que é o impacto da mentira, né, em uma relação, tipo assim, de confiança? A gente tem uma relação, sei lá, com um casamento, com um pai, com a mãe, com um amigo, com um namorado, enfim. Na verdade, a credibilidade, né, acaba. A pessoa ela vai mentindo uma vez, mentindo. Aqueles, não, vou dar mais uma chance, vou acreditar, mas aí a pessoa é reincidente. E aí vai do outro, né, aceitar ou não. Mas a credibilidade, a confiança realmente é quebrada. Então a pessoa passa a ser, às vezes, até uma chacota no meio dos amigos. Ah, ele é mentiroso, é mentirosa. E lá vem fulano com as histórias dele e tal. E aí a pessoa começa a virar realmente um meme, né? No meio, usando um termo novo, um meme no meio das pessoas. Realmente uma piada. Como a gente deve lidar, né, com esse tipo de pessoas? Bom, sendo assim um familiar direto que queira ajudar, considerar, no caso da compulsão, do mitomaníaco, que você vê que a pessoa está mentindo sempre, trazer a pessoa à realidade. É difícil, não é fácil, né? Porque tal como a compulsão por bebida ou por qualquer outra coisa, a mentira também está para isso, no caso do mitomaníaco. Mas é trazer a pessoa à realidade, fazer a averiguação, por que dessa mentira? Geralmente, né, como já coloquei, a validação, a baixa estima, né, o desejo. E tem também a questão do trauma. Às vezes, crianças, já tem estudos que falam que as crianças sim, têm mesmo o mundo da fantasia, né, até um determinado tempo. Mas chegando ali à adolescência, vai se criando mais uma consciência do que é a vida, do que é o cotidiano. E aí a pessoa começa, de repente, mentir com consciência, entendendo o que está fazendo intencionalmente. Então é trazer realmente a elaboração disso, a realidade, as consequências que ela pode ter e por aí vai. Bora lá. Qual que é o impacto da mentira para a nossa mente, né? Para a nossa saúde mental? Olha, o impacto é que você nunca está na sua realidade, portanto, você não vai ter o seu autoconhecimento. Você acaba não se percebendo quem você é, você vive em função das pessoas ou da situação, você se coloca, né? Um filme muito, aquele Prenda-me se for capaz, né? É um filme que retrata muito isso, através do Leonardo DiCaprio, né? Que faz o personagem, que é até uma história verídica, de que ele não conseguia se ver na realidade dele. Então ele criava situações e de fato enganou a muitos, né? E há pessoas assim, no Brasil tem casos assim também. Então a pessoa ela começa a não querer mais viver a realidade. Isso por si só já é uma má saúde mental, digamos assim, uma saúde mental já perturbada. Quando que a mentira ela pode se tornar uma doença, doutora? E quais são, né, os sinais, né? E já virou assim algo sério, tipo assim, cara, essa pessoa ela tá doente já, né? E tá mostrando sinais. Que tipo de sinais seriam esses? Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas geralmente não vai levando em consideração no começo e até aí a pessoa já ganhou muito espaço. Mas chega uma hora no convívio, ela começa a perceber que as histórias já não se encaixam, né? Ela conta uma vez, conta de novo, já não é a mesma coisa que a primeira, já não é a mesma coisa. Então aquilo começa a se estender mesmo. Então um familiar que está próximo, alguém que está próximo, ela precisa realmente ter um olhar de cuidado para essa pessoa. É um sinal de alerta, uma compulsão. As coisas começam a se tornar mais difíceis porque isso interfere na vida financeira, isso interfere na relação interpessoal, até mesmo problemas com a justiça, né? A pessoa pode ter processos e tudo. Então ela começa a ter problemas assim. Quando isso começa a aparecer, é sinal de procurar ajuda. Até antes, né? Mas é sinal de procurar ajuda. Então... E ajuda a psicoterapia. É verdade. Também. Não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor. Fazer uma terapia. Verdade. Né? Eu acho que as pessoas precisam procurar a ajuda enquanto é tempo. Né? Não deixar o problema se agravar. Exatamente, é porque ela vai descobrir outras coisas, o que está por trás daquela mentira, né? De onde vem essa baixa estima? Por que desejar essa validação? Por que criar um mundo de fantasia? Você não está satisfeito com você, com as coisas que você tem? O que você poderia fazer para melhorar? E aí a gente vai trazendo a pessoa essa realidade e ela vai aceitando também, né, essa realidade. Maravilha. Doutora Regiane, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Foi maravilhoso o nosso papo. Muito bom estar aqui. Feliz Dia da Mentira para você que é mentirosinho aí, tá? Mas enfim, vamos tentar não mentir, né, gente? Eu acho que a gente tem que tentar sempre falar a verdade, sempre, porque a verdade sempre prevalece, né? Mentir, uma hora a casa cai. Então, não adianta. Você pode até mentir, mas vai chegar a hora que a casa cai e não tem jeito, tá certo?
Seja aquela mentirinha pequena ou grande. Não existe mentira grande ou pequena, né? Exato, as É consequências são mentira. grandes. Todas são mentiras, independente do tamanho, tá bom? Vou pro intervalo e eu volto já já. Sai daí não.